Eu sou o Jorge Nizaki, você está acompanhando o meu canal, é maravilha receber aqui, depois de um longo tempo, alguém na Estônia. Quem acompanha o meu canal sabe que eu tenho facinho por alguns mercados, e faz tempo que eu não falo com Estônia, porque Bernardo Coelho, seja bem-vindo. Estônia tem pouco jogador, acho que só tem no Levadia no Paide atualmente, talvez no nome Calho, de brasileiro, mas eu nunca tinha ouvido falar de alguém de comissão técnica na Estônia, né? Você é o primeiro brasileiro, será? Não, claro, né? Primeiramente, para vocês aí no Brasil, bom dia. É um prazer estar falando com vocês aqui, passar um pouquinho da experiência de como está sendo trabalhar aqui na Estônia. E no caso, hoje, brasileiros aqui tem 2 no Levadia, um no Namekalju e um no Narva Trans. No Ah, é Paide, verdade, o Eric está no Narva, né? Lá na fronteira. o Eric está no Narva Trans, né? A divisa que faz a cidade que faz divisa com a Rússia, né? Mais ou menos umas 3 horas e meia aqui de Tallinn, da capital. E trabalhando aqui como treinador, né? Se eu não me engano, eu sou o 3º brasileiro aqui. Há quanto tempo você está na Estônia? Eu cheguei em 17 de janeiro do ano passado, então estou prestes a fazer 1 ano e meio de Estônia. É, porque o país não é tão grande, mas parece que quase todo mundo é de Brasil, tudo, você está bem Assim, mergulhado nesse mercado. Né? sempre fui assim, muito curioso e estudioso, então, assim, por ter... o Alan, né, foi o treinador que me trouxe e, né, ele chegou aqui na Estônia em 2007, então ele pegou uma grande transformação do futebol aqui, passou por muita coisa, então a gente sempre está junto no dia a dia, praticamente todo dia a gente está junto no clube, também a gente às vezes passa, né, dias de folga juntos, no verão a gente faz churrasco, faz essas coisas, então a gente sempre está tendo troca, sempre está trocando informações, né, e ele passa, né, um pouco, né, das experiências, porque tiveram brasileiros aqui, como por exemplo o Liliu, que teve uma grande performance, teve brasileiros aqui que passaram e tiveram, vamos dizer, passagens assim não tão brilhantes, mais apagadas, né? Então, tudo isso, querendo ou não, para a gente que é novo, ela chega de impactar de alguma forma, né? Porque se a gente vem para cá, né? E antes da gente veio brasileiros que fizeram um bom trabalho, né? Isso é bom, né? É uma, vamos dizer, uma pressão para a gente, porque a gente precisa manter o mesmo nível, mas se a gente continuar, a gente mostra cada vez mais o quanto a gente é capacitado e que eles podem confiar no trabalho de nós brasileiros, né? Assim como se a gente não tiver um desempenho legal trabalhando aqui, e no caso dos atletas, né, atuando aqui, vai cada vez ficar mais difícil também, né, para os clubes procurarem brasileiros para trazer para cá. Então, assim, eu sempre tive curiosidade, sempre conversei com o Alan a respeito disso, né? E como o país é pequeno, né, a Estônia é praticamente do tamanho do estado do Espírito Santo, né? Então, praticamente tudo é muito ligado, né? E a gente consegue ter fácil acesso, né? Ah, legal. Agora, vamos lá, porque eu já fui me empolgando falando daí, porque fazia tempo que eu falava com gente aí, né? Mas eu falo com muito treinador, e treinador não necessariamente foi jogador profissional, a maioria chegou bola, mas não necessariamente foi profissional. Uhum. Já falei que fisioterapeutas raramente até foram atletas, já falei que preparadores físicos. Treinador de goleiro sempre foi goleiro. Com certeza. O que dá pra falar da tua época ainda como treinador, como jogador? Porque você é bem novo, né? Qual que é a tua história ainda como atleta? Eu sou de 99, né? Tenho 25 anos, vou fazer 26 agora em agosto. Então, assim, a gente acaba, como goleiro, a gente tem esse privilégio, né, de ter um treinador isolado para trabalhar com a gente. Então, a gente sempre, assim, tem uma troca, né? E sempre fui apaixonado pelo treino específico, né? Muitas das vezes, claro que a paixão de estar dentro do campo, aquele frio na barriga, aquela tensão, aquela pressão, é algo inexplicável, né? Só quem está ali dentro do campo consegue sentir. Mas, para mim, a parte do treino específico, que é a hora de ajustar os detalhes, né? Aquele um milésimo de segundo com uma reação mais rápida que faz se tornar a defesa possível. Então, essas coisas sempre foram muito importantes para mim. Eu sempre tive muito prazer nisso. Então, a partir do momento, e principalmente quando eu ingressei na faculdade, e daí comecei a também já ver a parte mais teórica, né, do desporto em si, e aplicar para o futebol, porque eu ainda atuava, né?
e poder juntar um pouco de cada treinador de goleiro, que cada treinador de goleiro que eu trabalhei passou para mim, que cada treinador de goleiro impactou para mim de forma positiva, o que no trabalho dele tinha de diferente, o que tinha no trabalho de outro de diferente. Então, eu já fui, assim, me preparando automaticamente e tentando pegar, nem que seja talvez 1% do conhecimento de 1% da ideologia de outro, para quando, né, me tornasse treinador de goleiro. Como eu te falei antes, né, eu não esperava, né, me tornar treinador de goleiro tão cedo, né, mas isso foi essencial para mim, né, nos meus 5 anos atuando como profissional, né, no Brasil, ter pegado um pouquinho da experiência de cada treinador de goleiro com que eu trabalhei, e hoje isso ser uma parte, né, da minha ideologia e do que eu prezo e o que eu tento passar para os meus goleiros aqui, né, para eles terem uma boa evolução e performarem bem dentro do campo. Uma coisa assim, também me considero um grande curioso, hoje em dia o canal pode reforçar isso, né? Tem conversa de tudo quanto é lugar do mundo. Uma coisa que eu não sabia, e eu não sei se é a realidade da Estônia, é que ainda tem mercado que às vezes mesmo em primeira divisão o time não tem preparador físico e muito menos treinador de goleiro, né? Aí acontece isso também? Infelizmente tem esse problema. Aqui a questão da formação, né, não que seja um problema, mas a questão aqui da graduação é um pouquinho diferente, no caso para nós preparadores físicos, né? Eu também sou preparador físico, pois sou formado em educação física, né? Mas aqui, no caso, só tem uma universidade que te oferece o curso, né, a graduação de educador físico. Eles chamam aqui de Physical Specialist. E não é aqui em Tallinn, é em Tartu. Então, a fisioterapia aqui tem uma grande procura. E no curso de fisioterapia, na graduação de fisioterapia, eles têm um incremento de conteúdos de musculação, de treino físico. Então, os fisioterapeutas aqui, na graduação, eles têm uma carga horária a mais, como se eles fizessem a educação física inclusa dentro do curso de fisioterapia. Então, um fisioterapeuta aqui, com o diploma, a graduação, e registrado na federação, ele pode ter as duas funções. Ele vai para as súmulas, para o protocolo como fisioterapeuta, mas ele tem direito de exercer a função de preparador físico. Porque, como aqui no caso, no Brasil, tem o CREF, né, que é o Conselho Regional de Educação Física, que é o responsável por regular isso. Aqui, quem regula mais essa parte é o Comitê Olímpico. Então, se o Comitê Olímpico for fazer alguma inspeção, alguma coisa, e tem um fisioterapeuta atuando como preparador físico, passando treino físico, passando exercício de musculação, algum recovery training, ou até mesmo fazendo um aquecimento no dia de jogo, num dia de treino, né? Se ele é graduado, se ele é formado e ele está registrado na Federação Estoniana de Futebol, ele pode exercer a função sem problema algum. Mas aí um detalhe da pergunta que eu adiciono é o seguinte: os clubes são obrigados a ter ou não? Porque são obrigados, fisioterapeutas são obrigados. Tem lugar que nem é, tem, sei lá, eu já falei em Armênia, o pessoal fala, pô, não tinha histórico de ter preparador físico, levou um brasileiro, o time voou. Ou seja, tem isso, mas a formação é complicada, né? Não é tão trivial assim. Aqui, no caso, é obrigatório, né? No caso... por exemplo, no jogo, você não precisa ter um médico, né, no jogo, se você é obrigado a ter um fisioterapeuta, mas não pode. Se você passar um jogo sem fisioterapeuta, a federação ela já sinaliza um e-mail para o clube, o próximo é multa. E assim vai indo. Então, é obrigado a ter. O clube pode divisão, então. O clube pode organizar de alguma forma, igual no nosso clube, nosso físio ele não está lá todos os dias da semana, né? Tem um dia da semana que ele não está presente porque ele está fazendo, acho que, uma especialização, alguma coisa assim, né? Então, nas ligas menores, né? Como a segunda, a terceira, são as outras ligas profissionais daqui, a quarta e a quinta é um semi-profissional, né? E depois lá para baixo existem ligas, né, chanceladas pela federação, mas é totalmente amador. Então, assim, na segunda, na terceira, pode ser que tenha talvez um fisioterapeuta que só vá 1, 2 vezes na semana no clube e vá aos jogos para o clube não ser multado, né? E não esteja lá todos os dias, né? Nos dias de treino. Aí isso, infelizmente, aqui
é bem comum ainda. Nossa, eu nem sabia que chegava a ter quarta, quinta e outras divisões aí, porque eu já vi jogo da Master Liga, nem sei se é assim que fala. Mestre Liga. Mestre Liga e daí se liga. O resto eu não vi, né? Jogo. É, Então, no caso, eles transformaram esse ano, sempre existiu. Então, aqui, vamos dizer, o nível mais baixo é a Rafa Liga. A Rafa Liga é um amador, mas se você for bem na Rafa Liga, você pode subir para a terceira. Que aí eles chamam de. Terceira mesmo, né? Que aí é Kolm, que é 3 em estoniano, e daí são divididos em grupos por região, e daí vai indo ali. Muitas das vezes tem algum time ou outro que vão bem, eles têm a chance de subir, mas eles falam para a federação: não, a gente está aqui só para se divertir, tudo mais, tem os calendários. Porque é a Mestre Liga, né? Hoje é a Alecoq Premium Liga, né? Por causa do naming rights. A Alecoq é uma marca de cerveja daqui. Para mim é fabricante de equipamento esportivo. É mesmo, escreve igual, mas é cerveja, né? Só não é esportivo, né? É Alecoq mesmo. Só que aqui é separado. A, Le e Coq, né? Mas a grafia é a mesma. A mesma coisa da Alecoq Sportive. A-L-E-C-O, Alecoq. Achei. Depois até no estádio do Flora, né? Que é a Alecoq Arena, né? A Alecoq Arena, do Flora e da Federação, da seleção. Aí tem a Exiliga e a Exiliga B, que é a segunda e a terceira. E esse ano eles promoveram a Tene League, que é a quarta, e a Tene League B, que é a quinta, como semiprofissionais, né? Que aí dão acesso, já tem um calendário um pouquinho mais grande, com mais jogos, né? Mas só a Premium Liga, a Exiliga e a Exiliga B, né? Elas são totalmente profissionais, é jogo o ano inteiro, 36 jogos por temporada, só para em data FIFA. E essas outras ligas aqui, agora que está chegando o verão, na maioria das vezes no mês de junho e a segunda metade de junho e julho não tem jogos, né? Para realmente as pessoas aproveitarem o verão, poderem descansar um pouco e daí voltem em agosto. Assim, profissionais são 3, 2 que estão numa transição, né, de semi-profissional para profissional, e depois mais 2 amadoras, né? Mas todas são conectadas entre si. Então você pode começar com um time lá na Liga Amadora e daqui uns anos, se for subindo, você chegar na primeira, sem problema algum. Caramba, que interessante, porque até uma pergunta meio genérica. Futebol é o esporte mais popular aí? Não, basquete. Basquete e esporte de inverno. Então, isso que eu fico impressionado, porque normalmente não é, né? Tipo, na Finlândia não é, na Suécia não é. Mas ter tanta liga assim, todo mundo faz esporte nesse país, cara. Eles fazem, assim, as estruturas aqui, cara, é um negócio sensacional a questão do que, vamos dizer, as prefeituras, o governo e o Comitê Olímpico fazem, porque às vezes a gente vai, principalmente quando tem jogo da Copa. Ano passado, a gente foi jogar um jogo da Copa contra um time chamado Mariehamn Company, numa cidade chamada Mariehamn. É mais ou menos 45 minutos aqui de Tallinn. Cara, e a cidade não tem 10 mil habitantes, é por volta de 7, 8. E na maioria das vezes, os clubes aqui praticamente não tem nada, né? Aqui nas cidades grandes costuma ser por bairros e nas cidades pequenas costuma ser por cidade. Tem os Sport Complex, que são os complexos esportivos. Então, cara, tu vai numa cidade de menos de 10 mil habitantes, assim como a gente foi, e um complexo esportivo com piscina, com estádio. Às vezes, alguns têm grama natural e grama artificial, outros ou só o artificial. Mas, assim, estrutura de vestiário, tem uma academia. Então, assim, é muito fácil, né? E eles dão esse insumo, né, para a população. Então, até nas cidades muito pequenas, cara, você não pode ter um shopping, não pode ter um mercado grande, mas vai ter lá um complexo esportivo com piscina, academia, quadra, um campo, né, para ter essa promoção do esporte, né, que eles prezam muito por isso. Tipo, vamos dizer, a grosso modo, dane-se o esporte, mas pratique esporte, faça exercício físico, né? Pô, isso é muito legal, né, porque os outros países desse norte europeu também privilegiam muito isso e acaba sendo muito legal, né? Sim, Pega a Islândia, que está do outro lado, também faz a mesma coisa. A cidade pode ser um ombro. Absurdo. A cultura e o pensamento, né? A maturidade nesse pensamento, assim, é algo tipo, realmente contagiante, né? Que a gente vê e fala, poxa, porque não dá certo no Brasil, né? Por causa disso e aquilo.
Muitas das vezes eles fazem também os estádios cobertos para o inverno, lá, em pontos estratégicos, porque nas cidades grandes tem, porque são mais clubes, mas às vezes, tem uma cidade pequena aqui entre Tallinn e Tartu, né, que são as duas maiores cidades da Estônia. Por que não selecionar uma cidade pequena dessas e a gente fazer um estádio coberto? E os jogos de pré-temporada, a gente faz lá. Então, se eu não me engano, desde que eu cheguei aqui, a final da Supercopa da Estônia, ela acontece em fevereiro. Então, assim, tá bem frio ainda. Pode ser que não esteja nevando mais, mas está bem frio. E tem sido em Viljandi, que talvez seja a sexta, sétima maior cidade daqui. Então, porque tem um estádio coberto, novo, com bom gramado, e, querendo ou não, para a cidade se torna um atrativo, né? Porque, com certeza, dois dos melhores times de toda a Estônia vão estar jogando lá, valendo um título, né? O campeão da Copa contra o campeão da Liga. Esse ano foi o Levadia foi campeão dos dois, então jogou contra o Kalju, que foi o vice-campeão da Liga no ano passado. E, querendo ou não, para a cidade, cara, é muito legal. Então, na maioria das vezes, em pré-temporada, a gente faz muitas viagens para cidades menores, né? Para jogar em campos neutros, mas em campos cobertos, que é uma forma também deles estimularem o esporte em centros menores, né? Para também tirar um pouco o foco daqui de Tallinn, Tartu, Pärnu, que são as maiores cidades, e já tem também times, né, na primeira, na segunda, na terceira. Caramba, então, peraí, e Narva, então, não é das 3, é a quarta, então, a cidade, é isso, né? Narva, se eu não me engano, é a quarta ou a quinta maior cidade Eu achava que era grande, porque mesmo assim, se pegar Tallinn não é tão grande em termos populacionais, 400 né? mil habitantes, mais ou menos, por volta. Tem clube pra caramba, mas vamos lá, que eu me empolgo aí, porque o que eu gosto sempre de falar de Estônia aqui, gosto de economia, pegar a história, quando o país teve independência, era um país pobre, Sim. Né, desse pós-soviético, e você pega entrevistas de primeira-ministra, todas essas coisas, o pessoal fala que hoje é o país mais digital do mundo, não porque na cabeça eles queriam, era necessidade, não tinha gente, não tinha dinheiro, não tinha nada, e fez o negócio funcionar, né? Cara, aqui eles têm uma mentalidade assim de máquinas de dinheiro, né? Então eles realmente sabem, são muito inteligentes para investir, são muito inteligentes para fazerem projetos. Então, assim, não é aquele tipo de pessoa que vai ficar. Eles ficam ricos trabalhando muito. Claro, há uma dedicação grande, absurda, mas eles estão sempre procurando formas de investir, forma de selecionar parceiros. Então, assim, a mentalidade do estoniano em si para gerir o próprio dinheiro, fazer essa economia rodar, né, e gerar a sua própria independência financeira, cara, é algo assim muito muito absurdo, né? Dá para ver que eles estão num patamar mais alto, no nível à frente de pensamento e de, vamos dizer assim, estratégia, né, comparado a nós brasileiros. Claro que o governo dá todo suporte, né? Questão de tecnologia aqui, cara, é assim, absurdo. Tudo que eu preciso fazer, eu consigo fazer pelo celular. Então, assim, é algo que é impactante pra gente, né? Só que por eles agora, pra essa nova geração, né, dos anos 2000 para cá, e a nova geração que tá vindo, para eles é a coisa mais normal do mundo, né? E pra gente é algo assim totalmente diferente. Mas mesmo para os estonianos sair para outros países, eu vi que o único serviço público não eletrônico que existe é o divórcio, porque a pessoa tem que ir lá assinar para ver se a pessoa concorda. O resto é tudo eletrônico. Votação presidencial é tudo pelo celular. Então, assim, é algo absurdo. A questão Não, o mundo não tem um país tão à frente assim. Por isso que eu tenho curiosidade, um dia estaria aí. Mas minha pergunta é, como é que você chega aí? Porque se você termina a carreira como atleta relativamente cedo, vai mostrar que é bem novinho, como é que você chega na Estônia? Você estava jogando, você já foi como um treinador de goleiro? Tipo, então, a história, é bem legal, é um pouquinho grande, mas é bem legal. Mas tudo começou, vamos dizer, em 2019. Em 2019 eu estava no Serrano, né? Clube de Petrópolis, hoje é da terceira divisão do Carioca, da B1, clube da minha cidade natal. E eu não cheguei a assinar um contrato profissional, mas eu estava no Sub-20 e fui integrado ao elenco profissional. Então, vamos dizer, eu era o quarto goleiro do profissional e descia para jogar no Sub-20. Né? O Sub-20 fazia as preliminares do profissional, jogava antes do profissional, acabava o jogo do Sub-20, o profissional estava para aquecer, organizava tudo e
e jogava. Ainda era dessa forma no Rio, né? Creio eu que em 2020, 2021 parou de ser dessa forma, as divisões inferiores no Rio, né? Mas era essa ideia do Sub-20 fazer uma preliminar do time principal. Daí teve um grande personagem nessa história, né? Chamado Alex Arruda, que foi esse treinador que me entregou ao profissional. O Alex foi atleta profissional de futebol, jogou no Serrano, jogou no São Cristóvão, ele teve passagem pelo Vasco e pelo Flamengo na base. Ele estava na Copa São Paulo de 1999, que o Vasco foi vice-campeão acho que foi pro Corinthians, né? Que foi gol do Edu Gaspar. A final do Elton, do Edu. Isso, essa geração, exatamente essa geração. Super final. Nossa, um nível absurdo, Então, ele era dessa geração, ele estava nessa copinha. Depois, pelo Serrano, uma época, o Serrano veio fazer uma turnê aqui na Europa, e daí ele performou bem e acabou ele vindo para o Ferencváros. Então, ele jogou no Ferencváros, depois jogou na Bulgária, eu não me lembro qual o time que foi, jogou na Áustria também, voltou para o Brasil, jogou no Serrano e encerrou a carreira. Daí ele se formou em Educação Física e começou a seguir a carreira como treinador. Então, foi assim, o primeiro treinador que me deu a oportunidade, né, de estar no elenco profissional. E assim, a gente criou uma relação legal, foi se passando os anos. Em 2020, quando começa o ano, eu estava no Tupi, a gente estava se preparando para o módulo 2 do Mineiro, mas por questões o contrato que ele me ofereceu, o meu empresário queria alguma coisa, para mim, assim, poderia até talvez fazer um esforço, mas o empresário que eu estava na época não quis, acabou não dando certo. Veio a pandemia, né? Daí, com isso da pandemia, eu já estava na faculdade de Educação Física, e um amigo meu, ex-goleiro profissional também, né, o Paulo Vitor, teve comigo em alguns outros anos no Serrano. Ele falou, pô, cara, tô pensando em criar uma academia de goleiro aqui em Petrópolis, a gente não tem esse tipo de serviço. Vou usar um pouco, né, do meu nome. Ele foi a base inteira, né, no Fluminense, do Sub-13 ao Sub-20, alguma coisa assim. Depois ele saiu emprestado pro Duque de Caxias e pro Macaé. Se eu não me engano, ele estava no elenco do Macaé, que foi campeão da Série C do Brasileiro, né? Que aí era Ricardo Berna, Milton Rafael, ele, talvez mais um goleiro. Era mais ou menos essa época aí do Macaé. E daí ele falou, pô, vou usar um pouco do meu nome, cara. Tô rodando em mercados pequenos, tô na faculdade também, e, pô, vou criar isso para tirar um dinheiro extra. Só que eu preciso de alguém, tipo, junto comigo. No caso, pô, você é um cara de confiança, dá pra gente estar treinando, porque se eu não conseguir estar em todas as turmas, você pode estar. Você também é goleiro profissional, você pode manter sua forma aqui, e você é uma referência. Querendo ou não, por você ser profissional e já ter seu nome aqui dentro da cidade, você dando treino para crianças, ou para goleiros amadores, né? Os caras vão te respeitar e ouvir o que você tem a dizer. Então, começou aí. E aí eu comecei a estar fazendo treinos extras, né? Ministrando aulas na academia de goleiro, né? Para crianças e goleiros amadores, lá de Petrópolis. 2020, depois que aí voltou da pandemia, eu fui para o Tupinambás, de Juiz de Fora. Aí a gente fez os 2 jogos que restavam do Mineiro, da Série A. Aí, infelizmente, a gente já estava rebaixado. Fizemos a Série D do Brasileiro. E em 2021, eu tive uma passagem pelo Brasileirinho do Rio. E depois fui para o Varginha Esporte Clube. A gente foi vice-campeão da 3ª divisão do Mineiro. Subimos o time para o módulo 2. O Varginha está lá até hoje. Então, assim, foi meu primeiro acesso na carreira. E quando virou o ano para 2022, lá no Varginha eles estavam com a promessa de que ia manter praticamente todo o elenco, mas o treinador, né, o treinador português que a gente tinha, o Thiago Miguel, né, ele teve alguns problemas na hora de renovar o contrato e acabou vendo outro treinador. E esse outro treinador não quis aproveitar muitos nomes do elenco que tinha subido o time, né? E eu mesmo, assim, ele não tinha interesse. Foi daí que apareceu de novo o Alex Arruda, né? Na minha vida. Ele assumiu um time amador, quase centenário na época, lá de Petrópolis, o Esporte Clube Veracruz, e profissionalizou o time, né? Ele conseguiu arrumar um investidor, né? Um patrocínio master, que capacitou que o clube fosse profissionalizado.
E daí ele me fez o convite. Ele falou: Bernardo, eu preciso de alguém de confiança para ser o cara, para ser o goleiro aqui do principal. E, pô, 2 vezes na semana, você pode pegar os goleiros da base? Pô, um dia você fica com o sub-11, com o sub-13, e outro dia da semana você fica com o sub-15, sub-17. E assim foi indo. 2022 foi praticamente isso, né? Joguei profissionalmente a Série C do Carioca pelo Veracruz, e daí fiquei treinando os goleiros. Saí para o Passos, para a terceira do Mineiro novamente, né? Joguei lá e acabamos que não classificamos para a segunda fase por causa de um ponto. Voltei para Petrópolis e quando ficava nessa estava desempregado, sem calendário, treinava os goleiros da base do Veracruz e fazia personal na academia de goleiro do meu amigo. E assim também movimentava o meu caixa, né? Conseguia tá mantendo, né, alguma entrada de dinheiro nos momentos que eu estava desempregado. 2023 foi a mesma situação. Fiz a Série C do Carioca no Veracruz. Depois fui para o Belfor Roxo, né? E a gente foi vice-campeão da B2 e subimos o time para a B1 do Carioca. Então foi meu segundo acesso na carreira. E daí, já para o final do ano, eu tive as conversas com Estrela do Norte, do Espírito Santo, com Goianésia de Goiás, mas infelizmente não foram para frente. Goianésia, assim, estava muitíssimo animado, mas infelizmente eles optaram por contratar um goleiro mais experiente. Mas, assim, cheguei a conversar, negociar com eles, mas infelizmente não foi para frente. E só me restou uma coisa, né, uma oportunidade, que era o Independência do Acre, né, que era um treinador do Rio, né. O goleiro que estava comigo no Belfor Roxo, né, que eu era o reserva dele, tinha jogado no Independência, né, feito um bom campeonato, foi eleito o melhor goleiro do acreano, e daí ele foi para o Maitá, que é um dos maiores times lá do Acre, e daí surgiu essa brecha no Independência, ele me indicou. Então, como o treinador era do Rio e praticamente o time todo era do Rio, a gente passou ali o finalzinho de dezembro, treinando, e já me preparando para, em janeiro, viajar para o Acre com todo o elenco, né, para disputar o campeonato acreano. Mas aí, como eu te falei, eu criei essa paixão e fiquei muito ligado ao Veracruz e também à família do Alex, porque foi um treinador que foi muito, muito importante na minha trajetória como goleiro profissional. E daí, pô, cara, no dia 23 de dezembro, a gente fazendo churrasco, o Alan, que é o irmão mais novo dele, né? Que foi esse cara que eu te falei, que também passou no Ferencváros, jogou na Áustria, voltou para o Brasil, daí veio para cá para a Estônia, jogou na Estônia, no Calho, Finlândia, e depois Gibraltar, e voltou aqui para a Estônia. Ele foi para o Brasil de férias, e, pô, a gente fazendo churrasco, 23 de dezembro, 2 dias para o Natal. Ele chega e falou assim: pô, Bernardo, se eu te oferecer para ir para a Estônia comigo como meu treinador de goleiro, ano que vem eu vou assumir como treinador principal e eu preciso de um treinador de goleiro de confiança. Te interessa? Eu falei: pô, cara, me interessa muito. Vamos ver o que tem para me oferecer e me fala. Aí ele falou: beleza, amanhã assim, é tranquilo? Véspera de Natal, é tranquilo? Eu falei: tranquilo. Ele falou: beleza, vamos sentar para tomar um café e daí eu já te coloco a proposta na sua mesa. Daí ele falou comigo, conversou. Antes dele ir para o Brasil, ele já tinha conversado com o Alex, perguntado, e o Alex indicou meu nome e falou: cara, se eu tenho alguém para indicar, é o Bernardo, apesar dele ser novo, ele acabou de se formar e tem feito um bom trabalho aqui com as crianças e também já tem experiência com goleiros adultos, né, que ele trabalha numa academia de goleiro. Então, assim, é o nome que eu tenho para indicar. Então, ele já saiu daqui da Estônia, né, com a ideia de arrumar um preparador de goleiro, e o clube já tinha passado tudo que precisava. Então, ele só me sondou, né, a minha resposta foi positiva, ele fez a proposta, foi algo assim que realmente mudou minha vida, totalmente diferente da minha realidade que eu tinha como atleta profissional jogando divisões inferiores no Brasil. Então, daí, com muita convicção, mas assim também com tristeza por ter que parar de jogar, mas em nenhum momento eu tive dúvida, fui muito convicto, aceitei a proposta, né? E daí vim em janeiro do ano passado aqui para a Estônia e hoje, né, tô aqui como treinador de goleiro. Caramba, você foi para o norte passar um calor
Você foi pro mais norte passar um puta frio, né? Esse é um Pô, negócio, né? eu lembro como se fosse hoje, porque a minha primeira experiência fora do Brasil, eu saí do Rio numa segunda noite com 38 graus à noite. Eu desembarquei na Finlândia na terça-feira de tarde com menos 18. E daí Finlândia, né, aeroporto pro porto, e Finlândia, Tallinn, né, Helsinki, Tallinn, aí eu fiz de navio. É um choque de realidade absurdo, Assim, né? absurdo, absurdo. Mas como é que é essa adaptação aí? Porque realmente, como é que foi esse começo aí? Chegar aí, tipo, tudo bem, por mais que a Tallinn tenha tudo, é outro mundo, né? Não, é outro mundo. Assim, creio, na minha concepção, foi parte de uns 3, 4 meses para me adaptar totalmente. Mas, assim, a questão que me ajudou muito, qualquer dúvida que eu tinha e qualquer outra situação que tivesse que resolver fora do clube, né, eu tinha o Alan junto comigo. Então, por ele já estar 18 anos aqui, né, ter se casado com uma mulher daqui que também, pô, me ajudou bastante. Ela que me ajudou a escolher apartamento, as mobílias de casa, ela, tudo que daqui, da onde eu moro, ela que me ajudou a comprar tudo. Então, assim, foram pessoas muito importantes que fizeram essa adaptação se tornar mais fácil. Então, a preocupação foi realmente se adaptar ao clima, se adaptar a como funciona o clube, se adaptar à questão do idioma, porque eu tinha feito curso de inglês quando era adolescente e sempre gostei de ver séries, ouvir músicas, né, com áudios originais em inglês e depois ver a tradução em português para pegar um pouco de vocabulário. Então isso foi, cara, muito importante para mim. A única questão foi assim a dinamicidade, né? Porque quando eu cheguei, as pessoas falavam comigo, eu, consegui entender, mas aí eu pensava, o que eu tenho que responder? Pensava em português, traduzia na minha mente e daí falava em inglês. Então, no primeiro momento, travava um pouquinho na hora de conversar, mas com o tempo também isso já foi se tornando normal, né? Porque, querendo ou não, né, tem um cara no clube brasileiro, assim como eu, então a gente conversa em português, mas com qualquer outra pessoa do clube, com os meus goleiros ou com diretor, outros treinadores, né, tem que ser inglês o tempo todo, então praticando, né, todos os dias, né, e também sentindo frio todos os dias, né, se adaptando à questão de uma coisa assim ou outra de alimentação, como funciona o país, né, questão de tradições, métodos, as pessoas aqui são um pouco mais frias, né, mas são educadas, mas não são assim tão calorosas, tão sorridentes, né, como brasileiro. Então, assim, creio eu que foi uns 3, 4 meses para me adaptar totalmente a como a vida funciona aqui na Estônia, mas, como te disse, né, todo o suporte extra que eu precisava, né, eu tive do Alan, da esposa e da família dele também. Então vamos lá, já tem um monte de comentário, porque faz sentido você ter contado o histórico todo para conseguir explicar, porque senão não daria para explicar de fato. Como Exatamente. Mas assim, que bom que você está em Tallinn, porque dependendo da cidade, talvez o pessoal nem falasse tanto inglês, né? Tem uma herança meio estoniano-russo. Né? O Mas, pessoal assim, fala, é muito estrangeiro, né? aqui realmente tem bastante estrangeiro, mas eles estão mudando isso. No caso, cidades um pouquinho mais isoladas, né, com pessoas de, vamos dizer assim, 40 e mais, que é o problema. Mas hoje em dia, se tu for em qualquer cidade, vamos dizer, do sul, aqui é praticamente o norte, né, mas do sul da Estônia, já na divisa com a Letônia, ou no leste, mais para essa parte que é perto da Rússia e ainda tem uma grande influência russa, ou a parte do leste, que é a parte onde tem as ilhas e tudo mais, que é um pouquinho mais isolada, que a galera frequenta mais só agora no verão, praticamente todo mundo tem aula de inglês na escola, então, assim, as crianças conseguem falar, então, no clube, né, eu tenho goleiros de 8 anos de idade, eu consigo falar com eles em inglês, totalmente assim, claro, né? Então, assim, E aí, absurdamente como é evoluído, né? Talvez só acho que as pessoas assim de mais idade, né, que eles são muito presos ao estoniano e ao russo, não conseguem falar inglês, mas as pessoas mais novas, praticamente o país inteiro consegue falar. porque a primeira entrevista que eu tive foi com um volante chamado Bruno, que estava no Paide, e aí, acho que é 1 hora e pouco daí, tipo, aí a realidade é outra. Pai de 1 hora e 10, mais ou menos, daqui. Ele morava em Tallinn, mas a realidade da cidade é bem pequena, acho que 15 mil habitantes, sei lá quanto que é. Pai de bem pequenininho. Os caras, eles. Todo mundo mora aqui, às vezes eles treinam aqui, e o clube tem um ônibus próprio, né?
que pega eles na Lecoq Arena todo dia, leva pra Paide, treina lá no complexo deles e volta pra cá. Caramba. O clube, ele é de Tallinn também ou não? O Paide não. E assim, Não, o Paide... seu. Oi? O seu clube. Meu clube é o Tabassalo, é como se fosse um bairro de uma cidade chamada Harkuval. Ela é vizinha aqui de Tallinn. Então, assim, eu moro em Tallinn, mas é 12 quilômetros da minha casa até o complexo onde fica o clube. É outra cidade, não é especificamente em Tallinn, mas é coladinho. É que nem... É Cali ou é nome? É nome? Não, qual que, o nome é Cali também é do lado, é um bairro vizinho, né? Name é um bairro de Tallinn. É um bairro de Tallinn. Ah, é de Itália ainda. Então, na verdade, bom, eu fiquei curioso. Falei, caramba, como é que tem tanto time num lugar desse assim, cara? Porque... É mais ou menos por bairro, né? Igual o Namecalho, ele leva o nome de Name, do bairro. Igual o Paide. O Paide se chama Paide Linameskon, que é representante da cidade, né? Meskon é representante e Lin é cidade. Então, é como se fosse um Paide City ou Cidade de Paide, alguma coisa assim, né? Pô, mas Linameskon. Linameskon, representante da cidade. Caramba, mas é impressionante, se a gente pegar o tamanho da população, tudo tem muito clube, tem por causa dos bairros, que nem você falou. Hoje, qual que é a realidade do teu time? Que eu não conhecia teu time. Então, quando eu cheguei ano passado, a gente estava na segunda, na Exiliga. Infelizmente, fomos rebaixados, né? E hoje estamos jogando a Exiliga B, né? Que é a terceira divisão do futebol estoniano. Tivemos um jogo hoje contra o... Os Bs da Mestre Liga, ou não? Da Premium Liga? Não. Perdão que eu não peguei o início da... Os times que acabam enfrentando acabam sendo mais os times B, que estão na Mestre Liga, lá na Lecoq. Sim. Tem os times... o 21, né? Que eles chamam o Double, né? Que é o U21, né? O Sub-21, né? Então, na maioria das vezes tem... se eu não me engano, na segunda divisão são 5, são 10 times cada divisão, 10 na primeira, 10 na segunda e 10 na terceira. Você joga contra todo mundo 4 vezes, 2 fora, 2 em casa. E vamos lá. Na segunda divisão hoje, vamos tentar enumerar os times. É o Name United. Acho que eu consegui até... Caiu também, né? Ele estava na primeira, né? Caiu ano passado o Name United. Ele é o clube do Martpon, que é o treinador de goleiro da seleção estoniana, né? Que jogou no Arsenal, no Sunderland, Derby County. O clube é dele. Então, aqui na Exiliga, né? Que é a segunda, tem o Vinci, o Tartu Velko, o Name United, o Elva, o Flora 21, FC Tallinn, o Levadia 21, o Name Kalju 21, o Kalev 21 e o Tartu Tammeka 21. Então, na segunda divisão, são 5 times, que são times B de times da primeira divisão. Agora, aqui na nossa divisão, se eu não me engano, são 5 ou 4 também. O Mardo, o 21 do Narva, o Tartu Kalev, o Legion, o 21 do United, o Irvi, a gente, né? Hoje estamos em 7º, o Paide 21, o Lanema e o Kuressaare 21. Então, na maioria das vezes, se a gente for olhar, as 3 divisões principais são 30 times, né? Mas 10 times aparecem dobrado, né? No caso, são 10 times que aparecem dobrado, que eles têm o 21 jogando também. Caramba, então, mas é obrigatório todo mundo ter o time 21 também? Ou não? Não, assim, não por lei, né? Mas os times de primeira divisão ou os times que são organizados, que estão ali na segunda brigando para ter, praticamente todo mundo tem, né? Para usar para desenvolvimento de jogadores e tudo mais. Ou até para rodar, né? Porque aqueles têm a tradição de que, tem um jogador ali e tal. O principal jogou hoje, sábado. Amanhã, no domingo, tem jogo do 21. Desce um ali ou outro para ter game time, né? Para ter os minutos, né? Bom pro clube, mas pro adversário é difícil, né? Porque, você vai pegar uns caras que já tá rodado pra caramba, né? Igual quando a gente, ano passado, principalmente, quando a gente ia jogar contra times assim mais fortes, 21, e a gente torcia pro nosso jogo ser antes do jogo do principal. Porque se o principal joga no sábado, né? No domingo, contra a gente, no jogo do 21, pode ter um ou outro ali que estava no banco, que não foi aproveitado, que desce para jogar contra a gente. Entendeu? Então tem essa situação. A única coisa. A regra você tem que colocar os caras novos para jogar, então tem por ser 21,
você só pode colocar 3 acima da idade, né? Só pode colocar 3 acima da idade. Mas, às vezes, você tem um estrangeiro novo que nem tem 21, tem 18. Então, ele desce do principal para jogar no 21 e não conta como acima da idade. Não, aqui porque eu tava falando do time principal. Os caras têm que colocar uns caras de idade baixa para jogar de titular, começar o jogo. Então, tem uma série de regras que estimulam e que faz com que esses times, então, justifiquem ter uma molecada que é difícil para você. Porque aqui eles tem a questão do que eles chamam de KTM, né? Que é como se fosse um selo de formado na base. Na primeira divisão aqui você tem que ter, só pode ter 5 estrangeiros em campo. Você pode ter quantos estrangeiros você quiser, mas você só pode ter 5 atuando, né? E você precisa ter um número de jogadores KTM formado na sua base, ou que passou na sua base. Então, na maioria das vezes, tem jogadores ali mais velhos que ficam no banco por causa dessas ordens, né, que tem, entendeu? Então, eles colocam aqui, hoje o campeonato tem muito moleque jogando, muito menino novo. Você vê times aqui da primeira divisão com os meninos de 2007, 2006 jogando, sem problema algum, né? E é super natural isso aqui. E daí eles contam, né, como esse KTM, né, que é como se fosse um selo de que o garoto passou pela base do clube, né? Então, o clube foi um formador, né, no caso, né? Então tem essas regrinhas também por jogo, né, na primeira divisão também. Nas exiligas você pode ter estrangeiro também ou não? Pode, mas aí é só 3. Só 3 dentro de campo. Dentro de campo. Mas o problema é que, né, aqui por lei, jogador estrangeiro, eu não sei se entra para todos os esportes, mas basquete, outros esportes também, é obrigatório um salário mínimo de 1.200 euros. Então, E aí, às vezes, para uns times de exiliga, né, e exiliga B, fica um pouco salgado. Porque, às vezes, com esses 1.200, eles pagam 4, 3 estonianos, né? Sim. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, a realidade hoje, na primeira, praticamente quase todos os times têm estrangeiros. Na segunda, os times que brigam, como hoje, né, que a gente vê exatamente o top 4 da Exiliga, que é o Vimsi, o Name United, o Tartu Velko e o Elva, né? Tem jogadores estrangeiros, porque eles estão tentando desenvolver para chegar à primeira divisão, mas os outros times da Exiliga e os times da Exiliga B, que é a divisão que o clube que eu trabalho está, né? Só os times 21, né? Às vezes desce um ou outro estrangeiro para jogar, principalmente o Paide, né? O Paide tem uma tradição grande de trazer jogadores africanos, na maioria das vezes eles trazem muitos jogadores africanos. Então tem jogadores africanos lá 2005, 2007, que praticamente todos os jogos contra a gente, ano passado na Exiliga, esse ano na Exiliga B, eles descem para jogar contra a gente, porque no principal eles jogam 15, 20 minutos, entendeu? Então por isso também surge, alguns brasileiros bem novos vão aí, porque acaba encaixando então na regra do 21, né? Sim, exatamente. Então, assim, se chegar você vai para um clube daqui, por exemplo, pode ser um Levadia, um Paide, algum time grande. Talvez, você tem um bom futebol, mas o treinador te vê como uma peça de reposição para um segundo tempo, uma peça de reposição para lesão, e não num primeiro momento como um cara que vai brigar para estar ali nos 11 iniciais. Se esse menino hoje for 2004, 2005, 2006, isso conta muito. Que aí ele pode ter minutos no 21, sem contar acima da idade. Se esse menino for 2003, 2002, ele pode jogar no 21, mas ele vai contar como um acima. Então, será que vale a pena? Porque no principal, agora ele não vai ter um grande impacto. Mas no 21 vai contar acima, então talvez melhor a gente não ficar com ele. Não, ele é 2005. Então, dá pra gente desenvolver ele no 21, ele não conta acima da idade, só conta como estrangeiro, performou bem no 21, precisamos no principal? Tá na hora de subir o moleque. Então o moleque tem tempo e espaço para desenvolver. Então essa questão da idade também aqui para eles pesa muito na hora de contratar, muito. Curioso, ou seja, tem esse impacto. Agora, quando que impactou tua vida essa mudança até hoje, de 1 ano e meio para cá? Porque você me falava que você está fazendo uma pós, aí você me falava também de certificação UEFA, que eu nem sabia que tinha certificação UEFA para treinador de goleiro, ou seja, a perspectiva imagina a gente fazer um segundo, terceiro papo pela Europa, porque você vai ter esse tipo de certificação. O que dá para falar desse 1 ano e meio que já mudou da tua vida, Bernardo? Porque quando eu cheguei, eu fui registrado primeiramente como preparador físico, por causa da minha graduação,
né? Estou fazendo uma pós em biomecânica. Assim, biomecânica e fisiologia do exercício são áreas assim que eu gosto muito. A biomecânica para entender a questão do movimento e a fisiologia para entender como as coisas, né, na hora do exercício físico acontecem dentro do nosso corpo e como o nosso corpo responde internamente. Então, na minha concepção, isso são fatores essenciais para eu poder talvez acertar alguma coisa que aquele mínimo detalhe que faz a diferença na alta performance, né? Pensando no caso como preparador físico e como preparador de goleiro, para independente das vias. Então, eu pretendo me especializar nessas duas áreas, acabar essa pós em biomecânica, eu acabo ela em novembro, e depois talvez já engatar numa de fisiologia do exercício, que aí eu acho que para essa questão acadêmica meu currículo vai estar bem completo e assim, para o meu planejamento. Comecei o curso, né, de preparador de goleiro da Federação Estoniana e eu finalizo ele em fevereiro. Daí espero, né, que eles abram turmas, né, e tenham treinadores suficientes para o UFAB já no ano que vem. E daí terminar talvez início de 2027. Em 2027 já entrar na UFAA. Em 2028 finalizar isso. Como eu te disse, infelizmente ainda não tem a possibilidade de fazer a UEFA Pro de treinador de goleiro aqui na Estônia. Então, o meu plano de carreira é me estabilizar aqui e tirar esse proveito pela Estônia ter aberto as portas para mim, para estar aqui na Europa, pisar aqui na Europa e estar trabalhando aqui. Então, consolidar meu nome, consolidar meu trabalho aqui, até conseguir ter as licenças da UEFA B ou da UEFA A, né, de preferência A, e daí conseguir ver, né, o que a gente consegue explorar, né, mundo afora, né, porque... Então, UEFA, né? Pô, tanto na Europa, mas pelo mundo afora tem um certificado UEFA, pô... Essa é a questão. Então, assim, ficar aqui por volta de 2, 3 anos, né, e pegando as licenças, né, assumir como preparador de goleiro aqui de algum clube grande daqui, né, e consolidar realmente minha carreira toda aqui na Estônia, ou depois de pegar os certificados, né, ter as licenças em mão, né, olhar o que o mercado ao redor, né, pode me oferecer. Porque é legal, imagina que existem alguns poucos treinadores brasileiros com EFA, normalmente os jogadores com grana, porque na realidade o cara teve que bancar muita coisa, já tinha acesso a algum clube, mas são poucos. Imagina abrindo porta para também quem é treinador brasileiro de goleiro com EFA. É muito, muito importante. Até porque também eu acho que teve outras passagens aqui. A maioria dos treinadores de goleiro daqui são também ex-goleiros que tiveram um tempo na liga, mas aí chega um momento que como eu te falei, eles têm uma mentalidade aqui muito grande de fazer dinheiro, de enriquecer, de ter uma estabilização financeira para se aposentar cedo e poder curtir o terço final da vida. Então, muitas das vezes, os caras aqui param, que estão na liga, chega ali 27, 28, no máximo 30, eles já param de jogar, já focam realmente na carreira como treinador para dar sequência, porque eles vêm, vou jogar com 30, 31, 32... vou continuar jogando, vou ali ter meu dinheiro, mas eu não vou mudar essa realidade, né? Vai ser disso para menos. Então ele já, não, tá na hora de parar, vou estudar, vou ser treinador e aí segue. E também agora, assim, tem aberto um pouco o mercado, né, para treinadores de goleiro estrangeiro. Tinha um italiano no Narva, né, mas ele saiu, foi para um outro time da Itália, né? Na primeira divisão, creio eu que agora todos os treinadores de goleiro sejam estonianos. Na Esiliga B, né, que é a que eu trabalho, o Pai D21 tem um treinador de goleiro finlandês, né, aqui do lado, mas é estrangeiro. E o Elva, né, trouxe um espanhol. Né? O Elva está em quarto na segunda divisão, trouxe um espanhol. E o Calho na primeira. Ano passado eles tinham um finlandês, ele saiu para um time da Noruega e esse ano eles trouxeram um polonês. Então tem ali um ou outro treinador de goleiro também estrangeiro atuando aqui nas ligas principais, né? Aí que é legal, cara. Quanto mais passa o tempo, com mais torneios, que é legal também com conference, tudo, todo mundo vai abrindo os olhos para outras ligas que às vezes não via, com internet. Então tá chegando mais gente, com certeza sai mais gente, é bom para quem tá cavando esse caminho, que é o teu caso, né?
Sim, igual também a questão dos jogadores, né? Igual, talvez o de mais impacto aqui tenha sido o Lilio, mas pegar assim, outros jogadores que passam por aqui também assim, pô, é bem, bem, bem importante, né? E questão também, assim, até de outros estrangeiros, né? Creio eu que hoje também teve um atacante que esteve aqui no Calio, né? Ano passado, o Promise, ele é nigeriano, canadense, e ele joga pela seleção do Canadá. Ele saiu do Calio e foi para o Union Saint-Gilloise da Bélgica. Esse time, ou seja, o cara é bom, porque o União Saint-Gilloise sabe recrutar bem. E agora foi lá um dos artilheiros, né, da Liga Belga, e ele está sendo cogitado no Lille. Então, assim, é o que ele sabe investir muito bem, né? Então, meio do ano passado, estava aqui jogando a Premium Liga. E agora ele continua nessa levada, independente se ele continuar no Lyon, ou se ele continua, ou se ele for para o Lille ou for para algum outro mercado, o Canadá vai estar na Copa, ele vai estar lá. Então, assim, ele está carregando o nome aqui da Liga também. Então, assim, ter esses jogadores assim que tenham um destaque, né? Podem até ser estonianos, né? Mas que saiam daqui e tenham um impacto fora, querendo ou não, traz atenção para a gente, traz atenção para a Liga. Se as pessoas estão olhando a Liga, eles vão olhar os jogadores. Se os jogadores chamarem atenção, eles vão querer ver quem é diretor, vai querer ver como são os clubes, vai querer ver quem é a comissão. Então acaba se tornando algo bom para todo mundo, porque alguns anos atrás, querendo ou não, a Estônia tinha chamado muita atenção por causa do Ragnar Klavan, né? O zagueiro que passou no Liverpool, Cagliari. E hoje, assim, infelizmente, no futebol estoniano não tem um cara com um currículo desse ou né, em algum clube assim de peso, como o Liverpool, né? Jogando, mas o tempo que o Klavan estava no Liverpool, com certeza atraiu muitos olhares aqui para a Estônia. e com certeza. Agora, com chance de jogar uma fase principal de uma conference, alguma coisa assim, com algum clube aí, pô, abre muita porta. Semana que vem é o sorteio. Semana que vem já saem os confrontos, né, dos mata-matas, né? O Levadia vai jogar a pré-Champions, o Calio, o Paide e o Flora vão jogar a pré-conference. Então vai que numa dessa, daí vira vitrine. Então, sim, falei com o jogador que estava lá na Letônia, no Rigas Football Scholars. O time foi bem, tá no Japão agora. Então, eu esqueci, ele era do Vila Nova, não sei se é Emerson o nome dele, mas ele. O Emerson Decleciano, sim. Foi bem vendido pro Nagoya, né? Que ele foi, né? Não, ele não foi pra Nagoya, ele foi pro. Ai, caramba. Era o time que tinha um monte de brasileiro. Mas é da J-League 2, né? J-League 2, mas é time que tinha que estar na 1 sempre, mas não sobe nunca, né? É um negócio louco. Mas então, é o Vivara em Nagasaki. O Vivara em Nagasaki que ele foi. Um puta clube. Então é assim. Absurdo. Igual hoje, se a gente for olhar aqui nos Bálticos, o RFS é o maior time daqui, né? Pô, tava jogando parte de grupos da Europa League, né? Então. Sim, jogando de frente contra o Fiorentina, tudo. Tipo, jogar eles. O grupo deles era o Steaua Bucareste e eu esqueci os outros dois, mas, pô, a vitrine é absurda. A vitrine é absurda. Ano passado, o Paide foi o time que foi mais longe aqui na Conference. Eles foram eliminados para o Häcken da Suécia. Então, assim, o Häcken, no ano anterior, tinha sido vice-campeão da Allsvenskan, jogou a Europa League e, pô, os caras foram lá jogar contra eles. Sim, mas é que nem nas Ilhas Faro teve o fenômeno do time lá que eu esqueci, lá que quase chegou na fase de grupo no último jogo contra o Häcken, acho que foi caiu. Pô, igual se o Paide passasse pelo Häcken ano passado na Conference League, eles jogariam contra o Heidenheim, da Bundesliga, pô. Então, assim, entendeu? Então, acho que as perspectivas são muito boas e vou torcer muito pro teu time, porque, pô, tem brasileiro aí tudo, tem DNA brasileiro, tem que dar certo para abrir mais portas pra gente. Realmente. E você tá nesse caminho de ser um desses raríssimos treinadores de goleiro brasileiro pela Europa, então. Sim, aproveitar e tentar deixar um bom legado aqui, né? Até também para abrir portas, né? Para outros treinadores. O que é legal é que o goleiro brasileiro tem uma reputação muito boa pelo mundo, né? Então... Sim, cara. A nossa escola é algo assim absurdo. Eu tive assim a questão igual aqui, eles são bem técnicos, eles são firmes, são goleiros assim seguros, né? Mas, cara, acho que no Brasil a escola é muito boa porque a gente consegue mesclar toda essa questão de repertório técnico, de gesto técnico,
junto com uma intensidade e uma resistência absurda, porque no Brasil os trabalhos são muito pegados, exigem muito fisicamente, tanto da parte muscular quanto da parte de endurance, né, dos goleiros, e aqui é totalmente diferente. Aqui no Brasil a gente faz trabalho situacional, mas o mais importante é, talvez, vamos dizer, preparar o corpo do goleiro, preparar ele para fazer muitos saltos, preparar para ele usar a envergadura dele ao máximo, conseguir saltar e mudar de direção muito rápido. Aqui não tem muito isso. Aqui a ideia deles de treinamento de goleiro é tentar reproduzir o máximo de situações que acontecem dentro do jogo. Então, é um trabalho muito situacional. É um trabalho que, em um round, em uma passagem, pode acontecer 6, 7 situações diferentes. Mas a intensidade é aquela intensidade do jogo, né? O goleiro muda aqui de posicionamento, faz um movimento ou outro, executa uma defesa, começa de novo. Não é aquela coisa que, igual no Brasil, você vê os caras fazem uma queda rasteira, segura, já levanta, pega uma bola de no lado oposto. Isso aqui, cara, é totalmente diferente, é muito raro de se ver, muito raro de se ver. Então, quando eu cheguei aqui e eu tive essa percepção, eu falei, cara, eu tenho que me adaptar, eu tenho que criar ideias de trabalhos situacionais para os meus goleiros poderem experimentar o máximo de situações possíveis que podem acontecer no jogo, para no jogo não serem surpreendidos, essa é a ideia. Porque no Brasil a gente tem aquela ideia, o treinador de goleiro brasileiro, é o cara que bate bem na bola, bota a bola na gaveta, o goleiro vai e busca, cruza de direita, cruza de esquerda, cruza com efeito, cruza sem efeito, essas questões. Isso é o treinador de goleiro que chama atenção no Brasil. Aqui na Europa, o treinador de goleiro que chama atenção e que ganha assim, respeito e nome, né, é o treinador de goleiro que sabe construir, né, ser um bom build-upper de trabalhos. Aquele cara que, ele é genial para fazer o trabalho, que no trabalho consegue, um trabalho específico, consegue reproduzir N situações que podem acontecer no jogo. Então, os treinadores de goleiro que têm grande nome aqui na Europa, eles são reconhecidos por isso. Totalmente diferente no Brasil, né? Que é aquele cara que bate na bola uma vez de direita, bate de esquerda, vai, faz outra parada, cruza, depois vai, finaliza. Aqui na Europa a questão é mais da ideia, né? De como o cara consegue desenvolver os trabalhos dele. Claro, o cara precisa saber bater na bola, mas no Brasil isso tem uma importância maior. Aqui eles dão importância maior para, vamos dizer assim, esse design de exercícios específicos. Isso aqui faz muita diferença. Então, eu tive que me adaptar a isso e daí conseguir também introduzir para ser o meu diferencial. Isso que eu ia falar. Você tá fazendo certo, todo mundo fala aqui no canal, que você tem que se adaptar à cultura, mas não se despersonificar. Você tá fazendo exatamente isso. Sim, e tentar colocar um pouco de intensidade e da ideia do que a gente tem de treinamento de goleiros no Brasil para cá. Mas, assim, não dá para ser 100% fiel, porque é um trabalho que no Brasil, vamos dizer que a gente trabalha cerca de 80% da intensidade máxima de um goleiro. Vai ser um trabalho que talvez ele vai fazer 12 bolas em sequência. 6 para um lado e 6 para o outro. Aqui... mas já conseguisse a pessoa ter a percepção que está evoluindo, aí você já está fazendo trabalho, de certa forma. Aqui é 6, 8, 3 para cada lado, 4 para cada lado. Então, assim, essa diferença, né? Não dá para puxar totalmente a intensidade. As ideias podem ser as mesmas, podem ser parecidas, mas na mesma pegada, mesmo número de repetições, mesmo número de séries, tempo de descanso, aqui realmente é a parte onde a gente tem que mudar. Porque senão, vamos dizer assim, os goleiros vão berrar, né? E daí vai acabar explodindo pro meu lado, né? Um dia você chegar lá, aos pouquinhos vai essa escadinha chegar lá e vai ter é isso que eu tento passar para eles, né? Que aí, no primeiro momento, realmente é bem difícil até eles se adaptarem à intensidade, essas coisas, mas também a gente tenta periodizar, fazer tudo da melhor forma possível. Igual jogamos hoje, amanhã tem jogo do 21. Então, eu tive um goleiro atuando hoje
e eu vou ter outro goleiro atuando amanhã. E daí a gente joga, aí a gente treina segunda, folga na terça, treina quarta e quinta já tem jogo de novo pela Easy Liga. Então, o meu goleiro que jogou hoje, quinta-feira, ele já tem mais 90 minutos pela frente. Então, assim, essa semana agora é manutenção técnica, situação de jogo, um ou outro cruzamento, impossível eu dar uma carga alta para eles. E daí entra a gente tem uma pausa de 4 dias, né? Porque, vamos dizer assim, é o São João daqui, né? Tá chegando o solstício, né? Que é o dia mais longo do ano, e também comemora a transição para o verão, né? Então, assim, agora depois a gente vai ter 4 dias ali de folga para descansar e depois aí já volta tudo normal e a gente continua jogando 1, 2 jogos por semana. Aí já tem uma semana cheia, talvez no primeiro, no segundo dia da semana dá para jogar uma carga mais alta, né? Talvez, vamos dizer assim, um trabalho mais à la Brasil e mais perto do jogo um trabalho mais à la Europa, para conseguir seguir, né, a periodização à risca, né, para que não venha a ter algum eventual problema de lesão, overtraining, alguma coisa assim com eles. Bom, aproveita você também solstício aí, porque como aí é frio pra caramba, você tem que já tá mergulhado na cultura, aproveita aí também, pô, você é do Rio. São, vamos dizer assim, 2 meses e meio com temperatura de Brasil, né? De resto, a semana inteira agora passou chovendo, aí ontem já deu uma melhorada, e hoje, pô, 20 graus, sol o dia inteiro, até 11 horas da noite. Então, aí, cara, maravilha. Até as 11 horas da noite tá de dia, então, assim, dá para aproveitar bastante. Pô, só posso agradecer por esse primeiro, que eu tenho certeza que vai ser o primeiro de vários, mas aproveita esse verãozão de vintão aí, quero que, pô, é raro um dia, né, então... Mas é isso, meu irmão. Eu que agradeço também pelo espaço, pela oportunidade, né? E precisar, né? Estamos aí as ordens é sempre bom falar de futebol, falar um pouquinho aqui da experiência, talvez até divulgar um pouquinho aqui da Estônia, porque querendo ou não, até para questão turística, não é uma rota muito conhecida e popular para brasileiros, mas para quem, né, tiver a oportunidade de vir para cá, com certeza vai se apaixonar, principalmente aqui por Tallinn, que é um lugar assim sensacional e que muitas pessoas deveriam conhecer, porque é uma experiência assim absurda, né? Essa parte aqui, né, mais oriental, né, da Europa é totalmente diferente dos grandes centros. As pessoas estão acostumadas com Paris, Amsterdã, Berlim, Frankfurt, Roma, esses outros lugares, mas é aqui nos países, vamos dizer, de menor território e menor expressão aqui na Europa também, cara, tem muitas coisas boas para se ver e se aprender também. Ah, sim, a internet tem mostrado isso aos pouquinhos e logo fica hypado que ele foi Islândia. Alguma coisa bate aí, o pessoal vai sabe trabalhar isso aí, então logo vai. Show, Bernardo. Realmente, aproveite esse sol aí. Hoje aqui em São Paulo tá 12 graus, aí tá muito mais calor, cara, que coisa. Que agora aqui tá 20. Agora, 6 horas dá pra sair e ir pra praia ainda. Até 11 horas tá calor. Não, mas show. Bons jogos para você antes desse solstício. Vou tentar acompanhar, se puder, mandar material de como acompanha você. Bota, a gente fixa no comentário do vídeo, que é legal para você acompanhar mais, né? Assim, aqui, no caso, todos os jogos da Premier League e da Easy Liga são transmitidos, né? Da Easy Liga B, não. A gente grava todos os jogos, mais para o nosso scout, né? Então, às vezes, o clube faz uma outra transmissão ao vivo, mas não é sempre. Mas da primeira e da segunda divisão você consegue acompanhar, porque todos os jogos são televisionados, né? Ou por televisão ou pelo YouTube, mas até as da televisão tu consegue aqui acessar por link, né? E assim, tem esses sites normais, né? Como o SofaScore, FlashScore, tu consegue acompanhar tudo, mas também assim, o site aqui da federação é bem completo, então qualquer coisa assim que precisar descobrir sobre o futebol aqui da Estônia, né? Falando no português abrasileirado, né? Jalpal, com 2 L's no final, .ee, né? Que é o site da federação aqui. Então, assim, consegue acompanhar tudo e é bem completo, questão de números e todas as situações que acontecem aqui no futebol estoniano. Maravilha, fica a divulgação então. Aproveita realmente esse período aí. Feliz de finalmente falar com